Desde a semana passada, os fãs da Sabrina Sato acompanham a gestação da apresentadora. Ela terá uma menina e ela comentou que a gravidez é de risco. Ela tem um problema chamado hematoma subcoriônico. É comum ou não? Eu vou conversar com a ginecologista Thaís França. Thaís, bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E você pode participar com a gente pelo 99897.000. É um problema mais comum do que a gente imagina? E o que é esse hematoma? Então, Mônica, é um problema que pode atingir de 4 a 22% das gestantes, né? De forma, assim, simples para a gente entender, a gente tem o saco gestacional, que seria a primeira estrutura que é formada antes mesmo do bebezinho, né? E ao invés dessa estrutura estar grudadinha no útero, tem um acúmulo de sangue e ela fica com esse descolamento, né? Então, ao invés de ficar grudadinho, você tem esse descolamento. Então, é um acúmulo de sangue entre esse saco gestacional e o útero. E pode ter vários tamanhos, e é isso que vai configurar também se é uma gestação com um pouquinho mais de risco ou não. E isso é descoberto nos primeiros exames, assim, do pré-natal? Então, por isso que é fundamental a realização do ultrassom no primeiro trimestre, né? Porque o ultrassom que mostra pra gente essa situação. Porque a paciente, ela pode ter um pequeno sangramento, mas pode não ter sangramento. Ela pode ter um pouquinho de dor embaixo do ventre, mas não pode não ter nada. Então, pode ser só um acaso, né? No acaso mesmo, ao realizar o ultrassom, que pode ser descoberto. E a partir daí, descobriu-se, né, que se tem o problema. Quais são os caminhos? Porque quando se fala em gravidez de alto risco, né, Thaís, todo mundo se assusta, assim. Quais são os cuidados que se deve ter? E configura uma ameaça de aborto. Exatamente. Né? Então, a gestante, ela fica muito ansiosa. E a gente tem que orientar que não é culpa da gestante. Isso não tem algo que ela possa fazer para evitar. Né? Tem algumas teorias que tentam mostrar que tem uma alteração genética que pode influenciar, ou exercícios muito intensos, mas não tem nada ainda descrito que não, realmente isso é uma causa. Então a gente tranquiliza, você não fez nada de errado, né? Mas vamos daqui para frente, o que a gente pode fazer para ajudar? Então a gente sempre orienta, né? Uma abstinência sexual, porque os estudos mostram que o ejaculado do marido contém prostaglandina, que pode favorecer a contração uterina, né? E durante a relação sexual, o estímulo da mama libera ocitocina, que também pode contribuir para a contração. Então, a abstinência sexual a gente sempre orienta. A questão do repouso, né? Que pode ser relativo ou absoluto. Relativo é quando a gente fala assim, não, você pode lavar uma louça, né? Evitar de pegar criança, lavar a casa, mas você tem ainda uma vida um pouquinho mais tranquila. Fazer exercício. A gente pede para não fazer. Porque justamente pode... Porque pode piorar a situação. O repouso relativo é aquele que a paciente fica deitada, só levanta mesmo para fazer xixi, cocô, tomar banho, essas questões. No caso da Sabrina, ela internou pela agenda atribulada, né? Era uma forma da gente segurar um pouquinho mais. E aí, segue-se a gestação? Tem algum, por exemplo, se ela optar por parto normal ou cesariana, como é que fica? Não. Interfere, Thaís? Isso não vai influenciar no parto, né? Na conduta do parto. Normalmente, esse sangramento, esse hematoma, ele é reabsorvido, né? E a gestante, ela é acompanhada com um pouquinho mais de perto, porque pode ter um risco maior de descolamento de placenta e parto prematuro. E no caso, esse é um dos problemas mais comuns ou nós temos outros também? E que tipo de atenção, né, que a mulher que engravidou precisa ter em relação a esses... Esse é um probleminha do primeiro trimestre, né, até 12 semanas. Então, tem outras situações que podem ser diagnosticadas também, que precisam de acompanhamento. Tem gestações que, às vezes, não tem viabilidade, isso precisa também ser acompanhado, né? Mas, normalmente, esse é um probleminha até 12 semanas, né? É um probleminha de primeiro trimestre. Além desse hematoma, a gente tem quais outros probleminhas que podem aparecer, né? Que indicam situação de risco? Aí a gente pode ter colo curto, né? Que precisa, às vezes, de uma atenção um pouquinho maior, né?
problemas com relação ao bebê de segundo, terceiro trimestre que exigem um acompanhamento maior, às vezes alterações do líquido, né? Bebês que têm uma restrição de crescimento que merecem um acompanhamento maior. Enfim, são várias situações, por isso a importância do pré-natal, né? A gente insiste em dizer isso, o pré-natal ele é fundamental, porque é a hora que a gente pode descobrir doenças que podem já existir e que não teve um diagnóstico, ou doenças que são diagnosticadas na gravidez, que pode ter repercussão materno-fetal, né? Por exemplo, diabetes gestacional, pressão alta adquirida na gravidez, e a gente tem que orientar. Toda doença adquirida na gravidez, eu tenho um risco maior de, ao longo da vida, adquirir ela de forma crônica. Então, normalmente, com o fim da gestação, essa doença pode regredir e vir de forma crônica em algum momento da vida. Então, ou pode não regredir e ela permanecer. Permanecer, né? Por isso, o pré-natal, fazer todos os exames, seguir tudo direitinho. Perfeito. Né? Ter calma, paciência. A gente sempre paciência. tem que orientar tudo isso, né? E sempre, de uma forma muito humanizada, acompanhar essa gestante, porque fica uma ansiedade, fica um medo, fica um receio muito grande, né? Então, a gente tem que estar ali para ampará-la. Para ficar tranquila, né? Para tentar. Para cuidar dela. Deixa eu agradecer a Thaís França, ginecologista, aqui com a gente hoje, falando, né, sobre esse hematoma, esse problema que veio com a Sabrina e esse cuidado em fazer o pré-natal. Thaís, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Volte sempre. Obrigada.